Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Relotec Informática, meu nome é Roberto. Você que já nos acompanha já há bastante tempo, também seja muito bem-vindo. Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui, vai ser um vídeo mais ou menos rapidinho, só para esclarecer algumas dúvidas que às vezes surgem aqui nos comentários, as pessoas perguntam muito, principalmente a garotada mais nova. Tal placa com tal processador dá quantos FPS? A tal placa eu vou conseguir quantos FPS em que jogos? Gente, o pessoal está muito focado hoje em FPS. Quantos FPS vai aparecer na tela? Quantos FPS vai me dar na tela? E esquece que o PC é um conjunto de coisas. Você joga competitivamente, você ganha dinheiro jogando, você tem uma equipe, você ganha dinheiro jogando. Beleza, então você foca em FPS e esquece o resto. Só que mesmo esse pessoal competitivo, veja bem a estrutura que essas equipes têm. As máquinas que elas usam. Os caras que só jogam CSGO profissionalmente, só jogam LoL profissionalmente, vê se eles têm uma máquina básica, simplesinha. Não tem, por quê? Tá certo que não são eles, mas eles têm toda uma equipe, uma assessoria, que monta uma máquina para que dê a estabilidade necessária para que ele consiga aquela taxa alta de quadros, para que ele seja competitivo. Então assim, vamos tirar um pouco de lado essa ideia de qual placa de vídeo dá tantos FPS. Só a placa de vídeo não resolve o seu problema. Não adianta nada você ter uma placa aí que te renda 100 FPS, 144, 150, 200 FPS, se o seu conjunto todo não está equilibrado para acompanhar essa taxa de quadros. Vamos começar pelo monitor. A grande maioria, assim, gigantesca, tem monitores 60 Hz. O que é um monitor 60 Hz? Eu não sei o que é isso. Monitor 60 Hz quer dizer que ele vai atualizar 60 quadros por segundo, ou seja, ele só vai entender 60 FPS. Não adianta sua placa de vídeo estar entregando para ele 100, 150, 200, ele só vai renderizar, ele só vai atualizar 60. O que vai acontecer? Primeiro, você não vai ter a experiência dos 100 FPS, dos 144, dos 200 FPS. Você não vai ter essa experiência real. E segundo, você vai começar a ter aquele tearing, aquela quebra de tela. Ou seja, a placa está entregando uma imagem muito mais rápido do que o monitor consegue atualizar. Você vai ter aquela quebra de tela, aquele desencontro quando começa a aparecer aqueles quadrados. O seu desempenho vai ficar um lixo. Além de ficar péssimo, pode acontecer em alguns casos aquele congelamento de tela. Aquele sombreamento ridículo, que você perde a noção, você não sabe nem o que está acontecendo, você perdeu o jogo. Morreu. E outra, não adianta nada você ter uma taxa de quadros alta se você não tem um mouse com sensor preciso e rápido para acompanhar esse desempenho. E um teclado também preciso para acompanhar esse desempenho, ou seja, seu conjunto todo. Observe bem, você que é fã de CS, de LoL ou de outros jogos competitivos que dão altas taxas de quadros, dão taxas de quadros bem altas mesmo. Observe o conjunto que eles usam. São sempre mouse, independente da marca do mouse, não estamos falando aqui de marca específica. Razer, Corsair, Logitech, Cooler Master, seja quem for. Existem mouse de excelente qualidade, então não vou mencionar marcas aqui. Escolha o conjunto de acordo com o desempenho que você quer. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Então esquece FPS alto, não adianta nada. Você tem uma placa de vídeo que te entrega FPS alto, seu conjunto não vai acompanhar. Sua experiência de jogo vai ficar um lixo. E outra, taxa de quadros alta requer bastante também do processador. Presta bem atenção nisso. Não interessa se o seu jogo é leve, se é um CS, se é um LoL, que são jogos leves, mas taxas altas de quadro exigem também um processador rápido. Não adianta nada você ter um Pentium velho, você tem um Core 2 Duo, você tem um Core 2 Quad, você tem um Phenom ou qualquer outro processador velho, antigo, ele não vai conseguir empurrar uma placa nova. Não adianta você insistir nisso. Não adianta você bater o pé. Ah, eu tenho aqui, não, pega esse Core 2 Duo, esse Core 2 Quad, enquanto você ainda consegue vender, vende essa bagaça ou põe fogo nele. Você tem um Pentium de alguma coisa, aqueles bem antigos, aqueles LGA 775, LGA 1155, põe fim neles.
começa a ter um pouquinho mais de desempenho. Se você tem um Core i5, não importa se é de segunda geração, se é de terceira, se é de quarta geração, ele já garante alguma coisinha, porque ele é um 4 núcleos, 4 threads. Se você tem um FX 6300, 8300, 8350, ainda você pode continuar com ele. Vamos por partes, não adianta nada. Você tem aquele monitorzinho velho, aquela entrada VGA, aquele monitorzinho sem vergonha, aquele monitor sem vergonha com entrada VGA, esquece aquilo, cara. Não adianta você ter uma placa de vídeo potente com monitor VGA. O cara não vai te entregar, vai ficar horrível, cara. Você vai ter quebra de tela, você pode ter congelamento de tela. Então assim, não adianta você botar essa noia na cabeça. Porque meu coleguinha tem, o meu primo, o meu vizinho. Não, cara, a placa de vídeo vai entregar, só que essa experiência vai ser horrível. O seu amiguinho, o seu coleguinho, o seu vizinho, o seu primo, seja quem for, ele não está tendo a experiência de um desempenho acima de 100 FPS. Só está aparecendo na tela ali 100 FPS para ele, 150, mas ele não está tendo essa experiência. Porque ele não tem um conjunto todo que ele aproveite essa experiência. Você está entendendo qual é a questão? Então, assim, muita gente me aparece perguntando no canal: tal placa com tal processador dá quantos FPS? Cara, não adianta dar quantos FPS. Fique feliz se der 60, que é o que seu monitor vai entender. Se seu conjunto deu 60 FPS, fique feliz. Dê pulos e alegria. Porque é o que o seu monitor velhinho vai entender. O que a grande maioria dos monitores que são vendidos no Brasil ainda vão entender. 60 Hz, ou seja, ele vai entender, ele vai atualizar até 60 FPS. Se der 65, aquele 5 a mais, não vai te fazer diferença nenhuma. Seu monitor só entende, ele só atualiza 60 FPS. Você quer mais do que isso? Compra um monitor 144. Compra um monitor 200 Hz. Eu não tenho dinheiro para isso, então esquece, cara. Sai dessa noia de quantos FPS vai aparecer na sua tela. Se você não tem um conjunto equilibrado para atualizar aqueles FPS, para acompanhar aqueles FPS, sua experiência de jogo vai ser um lixo, vai ser horrível, vai ser péssima. Então larga de conversinha do coleguinha da escola, do priminho, do tio, do avô, do papagaio, do cachorro, da galinha. Esquece, cara. Você tem condições de montar um setup de desempenho? Não é um setup milionário. Se você joga jogos leves, jogos de FPS, jogos bem competitivos, você não precisa de uma placa de 1080 Ti. Você não precisa. Você joga com uma 1050, 1050 Ti, você joga com uma 1060, com uma RX 560, uma RX 570, você que tem uma 750 Ti ainda, você que tem uma 950, 970. Só que não adianta nada se você não tem um mouse de precisão, com um sensor preciso, para acompanhar esse alto desempenho da tela, que a sua placa está entregando. Se você não tem um teclado de resposta rápida, de resposta precisa, um tecladinho de membrana não tem essa resposta, por melhor que ele seja, ele não consegue ter essa precisão, essa rapidez. Tem que ser um teclado mecânico, com um bom switch. Se você não tem um monitor que atualiza no mínimo 144 Hz, não adianta. Monitor de 144 Hz você acha no mercado hoje por 1.500, 1.600, dependendo da marca até 1.300 em algumas promoções. Então não adianta você ter aquele monitorzinho sem vergonha, aquele Philco, aquele Philips, né? Aqueles AOC antigão pra caramba, né? Aqueles LG antigo que comprou em lote lá na Santa Efigênia. Não adianta, cara. Aquele monitor é 60 Hz. Não adianta você ter uma 1060 de 6 GB que vai te entregar 200 FPS no CSGO, se o seu monitor não entende aqueles 200 FPS. Você vai ter quebra de tela, vai ficar horrível a sua experiência. Você vai ter travamento na tela, você vai ter congelamento de tela. Aí você perde o jogo e fica bravinho: o computador é um lixo. Não, seu computador não é um lixo, seu monitor é que é um lixo. Seu teclado é que não tem resposta rápida. Seu mouse que não tem resposta rápida para atualização de quadros. Então, equilíbrio. Observa bem, você que é fã de LoL, você adora LoL. Você quer ver explodir ali 200 FPS no LoL, na tela. 150 FPS no LoL. Você quer ver explodindo aquilo. Observa as máquinas dos times de LoL. Observa as máquinas dos times de CS. E outros jogos competitivos aí, de alto desempenho. Observa a máquina dos caras. O que a equipe monta para eles. Aí você vai ter uma ideia do que você precisa em casa para ter o mesmo desempenho. Mas eu não tenho dinheiro, então sai dessa noia.
Sai dessa loucura de quantos FPS dá. Divirta-se com o jogo, aproveita o jogo, divirta-se. Como eu falei, se você não joga de forma competitiva, você não joga para ganhar dinheiro, para ter alto desempenho, você não tem uma equipe lá que você está disputando algum campeonato, esquece isso, cara, vai curtir, vai brincar. Deu 60 FPS, fica feliz, cara. Deu 60 FPS com estabilidade. A grande questão é, se a sua máquina está dando aquele 60 FPS justinho, que dê 65, que dê 70, que ainda está numa margem tranquila, mas ele está com estabilidade. Não está com frame rate muito alto. Você está entendendo? Então, se o sistema está equilibrado, está tranquilo, está rodando bem, está rodando 60 FPS liso, fica feliz, cara. Não fica nessa noia de 100, 200 FPS, esquece isso. Se você não tem condições de montar um setup desse, esquece. Esquece, fica tranquilo, se diverte. O jogo tá aí para você se divertir, para você brincar, você passar o tempo, você se divertir, entendeu? Você trocar ideia com os amigos, fazer amizade e tal. É para isso que tá aí. Salvo casos que você tem uma equipe competitiva. Você participa de campeonatos, aí já é outra história. Aí você tem que ter uma máquina para participar de campeonato. Já que uma máquina velha, antiga, de 1900 lá vai história, você vai conseguir fazer isso. Então põe isso na sua cabeça. Você tem uma maquininha antiga, limitada, você não tem condições de partir para um setup forte. Então assim, fica tranquilo e se diverte, cara. Se diverte. Essa que é a questão dos games. É você se divertir. É você curtir ali o momento, tal, fazer amizade. É assim que funciona. Então sai um pouco dessa noia de, porque tem que dar, não sei quando você tivesse. Não adianta nada você pegar, querer comprar, juntar dinheiro para comprar, por exemplo, uma 1060 de 6 GB, se você não tem dinheiro para trocar o seu setup, se você tem lá um Core 2 Quad, meu, vai gargalar, o processador não aguenta, vai gargalar. Então, às vezes o cara me pergunta, se eu colocar uma 1060 com uma Core 2 Quad, cara, em vez de você pegar uma 1060 com um Core 2 Quad, compra um setup novo, um processador novo, que seja um Ryzen, que seja um outro Intel novo, um Core i3 de 8ª geração, um Core i5, um Ryzen 1600, que está aí com bom preço, e coloca uma 1050 Ti, por exemplo, que é mais em conta, você equilibrou o setup, amanhã ou depois você tem um processador forte que você pode trocar, de repente pela nova geração que está chegando. Que aliás eu vou fazer um outro vídeo aqui, falando dessa nova geração da Nvidia que está bem interessante, tá? Mas é isso que eu quero passar para vocês, cara. Esquece um pouco dessa noia de quero ver na tela explodir trocentos FPS. Você tem uma máquina que vai entender esses trocentos FPS que você quer. Você tem um mouse com um bom sensor que vai te dar essa precisão, que vai te acompanhar essa taxa de quadros. Você tem um teclado de resposta rápida e precisa. R$500 no teclado, 250, 300 no mouse, não tenho. Então, cara, relaxa. Relaxa e curte o passeio, meu. Curte o game, curte o jogo, se diverte, morreu, renasce de novo e por aí vai. Você tem dinheiro para dar R$1.500, R$1.600 que seja no monitor 144 Hz? Não tenho. Então esquece, cara. Não adianta nada você ter uma placa de vídeo entregando 200 FPS, vou repetir mais uma vez, se o seu monitor atualiza 60. Sua experiência de jogo vai ficar com perdão da palavra, um lixo. Eu ia falar uma bobagem aqui, mas senão o YouTube me dá strike aqui, né? Deixa pra lá. Vai ficar um lixo, sua experiência de jogo vai ficar um lixo. Então deu 60 lisinho, tá com frame rate bom, tá estável o jogo, maravilha, vai se divertir, cara. Se você tem um teclado simples, um mouse simples, mas se você está tendo 60 FPS liso, você está tendo uma experiência melhor que aquele colega seu que tem lá no mesmo jogo, na mesma gameplay, o cara está com 100 FPS com um conjunto desequilibrado. O cara está tendo travamento, o cara está perdendo, o cara não está tendo sensibilidade no mouse. O cara atira, não acontece nada. Pô, esse mouse é um lixo. Não, cara, tá atualizando demais, não tá acompanhando. O sensor não acompanha. Você tá entendendo? Então não adianta nada, cara. Às vezes você tá vendo a 150 FPS, você tá dando tiro, tá virando o mouse e não tá acontecendo nada. Porque ele não tá acompanhando, o sensor dele não é preciso. Você tá tirando no teclado e o teclado não, cara, não adianta, ele não é preciso. Ele não consegue acompanhar. Então seu conjunto tem que estar equilibrado. Pensa nisso, você vai montar uma máquina, você vai atualizar sua máquina,
Veja o que você tem. Veja o que você tem e não se preocupa com FPS, se preocupa com um conjunto equilibrado. Não adianta nada você pensar numa 1070 se você não tem dinheiro para trocar seu FX 6300. Então troca seu FX 6300, primeiro estou dando um exemplo aqui, tá? Isso é só um exemplo. Troca seu FX 6300, baixa da 1070 para uma 1050 Ti, por exemplo, uma RX 470, por exemplo, ou 570, 470 existe mais, a 570, por exemplo, e melhora seu processador. Põe mais memória, que a maioria dos jogos hoje estão exigindo bastante memória. O Windows está pedindo bastante memória. Tá bom, pessoal? É mais uma dica que eu queria passar para vocês, um recadinho aí rápido para vocês entenderem que conjunto equilibrado funciona. Conjunto desequilibrado fica um lixo qualquer experiência. Beleza? Pessoal, não vou me estender mais, tá bom? Qualquer dúvida aí, que vocês queiram aí esclarecer um pouquinho mais e tal, deixa aí nos comentários. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a fortalecer cada vez mais. E vamos trazer uns comentários aí sobre a nova geração da NVIDIA aqui. Tá interessante, vamos ver o que é a resposta da AMD, né? Vamos ver se a AMD responde nesse ano. Mas isso é outro vídeo, tá? Esse é outro vídeo. Pessoal, valeu a companhia, brigadão e até o próximo vídeo. Abração pra vocês, fui!